Tanto em âmbito governamental quanto em âmbito corporativo, o planejamento estratégico é uma das mais importantes ferramentas para o atingimento do sucesso. Como será que o Senhor pensa sobre o nosso sucesso? Eu sou Carlão Almeida e esse é o seu podcast No Caminho. Segundo o Wikipedia, a enciclopédia livre, o planejamento estratégico é o conjunto de mecanismos sistêmicos que utiliza processos metodológicos para contextualizar e definir o estabelecimento de metas, o empreendimento de ações, a mobilização de recursos e a tomada de decisões, objetivando a consecução do sucesso. No episódio de hoje, abordaremos o planejamento estratégico do ponto de vista do nosso Deus. E o nosso texto base está em Jeremias, no capítulo 29, no verso 11. Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Este versículo nos fala que Deus nos conhece, que Ele tem bons planos para nós, que Ele soberanamente dirige as nossas vidas. Suas palavras nos lembram que Deus ouve as nossas orações e nos convida a buscá-lo e conhecê-lo. Durante os tempos de incerteza, essa promessa é profundamente reconfortante. Não podemos ver o futuro, mas este versículo nos dá ânimo e promete que Deus tem um futuro e esperança para cada um de nós. O plano de Deus nem sempre é o que pensávamos que ia ser, mas o plano de Deus é sempre o melhor, mesmo se não entendemos no momento. Sabemos, porém, que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, conforme Paulo deixa registrado no livro de Romanos, no capítulo 8, verso 28. Sabemos que quando Deus fecha uma porta, Ele abre outra. Sabemos que Deus está trabalhando através de todos os eventos em nossas vidas para nos tornar mais e mais dependente dEle para tudo o que precisamos. Precisamos realizar que o plano de Deus nem sempre é o mais fácil, do nosso ponto de vista, mas sempre é o melhor. Deus vê o nosso amanhã antes que se torne o nosso hoje. Ele vê o início da nossa vida e Ele vê o fim de tudo entre o começo e o fim. Salmo 139, no verso 16, diz: Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim quando ainda não havia nenhum deles. Deus sabe os planos que Ele tem para nós. Jeremias diz que tem planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Para o povo judeu, isso significava voltar para a terra prometida, mas para nós significa ir estar com Ele por toda a eternidade. Se você crê em Jesus Cristo, você tem uma esperança em um futuro que vai muito além dos parâmetros dessa vida. Você tem uma esperança em um futuro onde você vai viver na eternidade com Deus. Você tem a esperança de que Deus, que começou este bom trabalho entre vocês, vai continuá-lo até que ele seja terminado no dia em que Jesus Cristo voltar, segundo está escrito em Filipenses 1:6. E então, aqueles que aceitaram a Jesus como seu Salvador e fizeram dele Senhor de suas vidas, reinarão com Cristo para sempre. Que grande esperança temos nas promessas de Deus. Deus reafirmou ao seu povo: pois eis que vem os dias, diz o Senhor, em que farei voltar do cativeiro o meu povo, Israel e Judá, diz o Senhor, e tornarei a trazê-los à terra que dei a seus pais, e a possuirão.
Após o cativeiro babilônico, os medos e os persas conquistaram o reino da Babilônia e os judeus foram autorizados a voltar para casa porque a palavra do Senhor sempre se cumpre. Depois do verso 29:11, Jeremias continua e nos dá outra bela promessa da palavra de Deus. Jeremias 29, nos versos 12 e 13 diz: Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o seu coração. O Senhor conhece os planos que Ele tem para nós, e Ele está pacientemente esperando para chegarmos a Ele. E então, como fazemos isso? Nós oramos. Nossa vida de oração, hábitos pessoais de adoração e devoção são de importância fundamental na nossa vida, porque as batalhas são vencidas em oração. O pecado é vencido em oração, o desânimo é derrotado em oração, o ego é humilhado em oração e Deus é exaltado na oração. Quando Deus é exaltado, Ele falará através do Espírito Santo, que será a nossa força motivadora, mesmo quando nós falhamos em alguns dos nossos esforços. Não devemos desistir e confiar nele para que ele seja sempre a nossa força. Devemos manter os olhos nele e não no mundo e seremos abençoados. Deus sabe exatamente quais metas tem para nós. Sabe exatamente quais são as ações necessárias. Já está mobilizando todos os recursos, sejam financeiros, sejam pessoais, para que ele chegue ao sucesso pleno dos planos que Ele tem sobre a nossa vida. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e faça resplandecer sobre nós o Teu rosto e nos dê a paz. Até a próxima, em nome do Senhor Jesus.